É um tempo de crise, como o chinês tem um ideograma para a crise, em que tem um pauzinho com a bolinha do lado de cima, uma bolinha do lado de baixo, e o pauzinho está inclinado, significando exatamente que na crise você pode descer ou subir, dependendo da sua atitude. E em Cristo nós somos chamados a crescermos na crise também. Então, creia que você vai crescer na crise. Aliás, essa é a tônica da palavra de Deus em tudo, né? Crescermos sempre, sempre. E nós estamos na nossa série também, Crescer em Deus, e hoje é o segundo dia que eu falo sobre esse tema, e é muito importante, e a palavra nos recomenda isso, é um mandamento do Senhor, em 2 Pedro 3,18, antes de qualquer coisa, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, crescer em Cristo é um mandamento. Ali o apóstolo deixa bem claro, ali, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. E João 3,30, que nos ensina no verdadeiro crescimento. Como que é esse negócio de crescer em Cristo? João Batista falando a respeito de Cristo, dizendo o princípio que nos norteia em todo esse crescimento e na nossa própria vida cristã, que a vida cristã é e deve ser um crescimento espiritual contínuo. É necessário que Ele, Cristo, cresça e que eu diminua. Cada vez que Cristo cresce, eu preciso diminuir. Cada vez que eu diminuo, eu dou lugar a Cristo. É assim que funciona. Mas, como falamos na semana passada, e queremos enfatizar rapidamente, que para crescer é preciso, em primeiro lugar, nascer de novo. Muitos querem crescer em Deus sem o conhecimento verdadeiro de Deus, que só pode ser alcançado através de Cristo, porque só Ele perdoa os pecados, só Ele pode dar a vida eterna, só Ele pode ser invocado aqui na terra. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele, quando perguntado por Tomé, o discípulo, ver para quê o pé no chão, que Jesus tinha acabado de falar do céu, e Tomé pergunta: Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Ele deixa bem claro em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, é somente através do encontro pessoal com Jesus, que é chamado de novo nascimento. Jesus disse isso para aquele mestre religioso, muito conhecedor da Bíblia em Israel, chamado Nicodemos, que o procurou à noite para saber as verdades de Deus, que só Jesus podia ensinar, e Jesus foi direto ao ponto: olha, você precisa nascer de novo, porque quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Então, primeiro momento que precisa acontecer na vida de todos, e talvez você ainda não tenha passado por essa experiência, e eu encorajo você a passar por essa experiência. No final dessa mensagem eu vou fazer um apelo, um convite para você entregar a sua vida a Jesus, e se você ainda não teve essa experiência, você vai ter a oportunidade de ter essa experiência, de ter um encontro com Jesus e nascer de novo, hoje, nesse dia. Fique até o fim, mas nós queremos falar sobre crescimento espiritual, e já dissemos 3 princípios de crescimento espiritual a semana passada, vamos falar 3 princípios de crescimento espiritual hoje. Então nós dissemos que, em primeiro lugar, nós crescemos em Cristo através da palavra de Deus, do ensino e da prática da palavra de Deus, que é o alimento espiritual verdadeiro. É isso que nós precisamos. Hoje estava com uma sobrinha neta em casa, a Duda, e fiquei impressionado como ela cresceu, está forte, porque ela está se alimentando bem, está tomando bastante leite, já está comendo outras comidas, e é assim que funciona na vida espiritual, pela palavra de Deus. Também nós crescemos através de uma decisão de amar a Deus. Quando amamos a Deus de verdade, isso é o crescimento espiritual, porque como Deus é amor, você cresce na medida em que você ama a Deus, na medida em que você desenvolve isso na sua vida. E também você cresce em Deus quando você tem comunhão com o Espírito Santo, porque Ele revela Cristo, e mais de Cristo vai formando em você, na medida em que você vai dando lugar a Cristo, diminuindo o seu ego para viver uma vida não egocêntrica, mas cristocêntrica.
Esses 3 princípios nós falamos a semana passada, muito importantes, né? A palavra de Deus, desenvolver o amor a Deus num relacionamento e ter intimidade para deixar que o Espírito Santo vá fazendo Cristo crescer em nós e deixando o nosso ego diminuído, mortificando as obras da carne e produzindo o fruto do Espírito. E o 4º princípio de crescimento espiritual que quero falar hoje já é um novo princípio espiritual, é que o crescimento espiritual, ele cresce na medida em que nós servimos ao próximo. O nosso crescimento em Deus é proporcional ao nosso compromisso com o próximo. Nós vivemos numa sociedade individualista, as pessoas têm até dificuldade de vir para a igreja achando, não, eu e Deus, eu me relaciono com Deus e não preciso de mais ninguém, eu e Deus me basta. Mas essa é uma atitude infantil, arrogante e egocêntrica e contra os princípios da palavra de Deus, que sempre ensinam que nós sozinhos não conseguimos nada, mas somente unidos como corpo de Cristo, aí nós conseguimos tudo, porque juntos nós somos fortes, mas sozinhos somos fracos. Ninguém pode ficar com a brasa acesa sem a fogueira. Assim também não existe um cristianismo vivo e verdadeiro e crescimento espiritual com alguém fora da comunhão da igreja. Porque essa brasa mais cedo ou mais tarde vai se apagar, começa a diminuir a sua intensidade e com o passar do tempo fatalmente vai se apagar. Mas mesmo que uma brasa esteja se apagando, se ela está na comunhão, se ela está na fogueira, a fogueira é a figura da igreja, mesmo que ela esteja esfriando, mesmo que ela tenha passado por alguma dificuldade, essa comunhão com as outras brasas vai aquecê-la e a chama vai nascer de novo, e a brasa vai encandecer novamente. Assim, nós crescemos espiritualmente em Deus, na medida em que nós servimos o próximo, na medida em que nós temos compromisso com o próximo, porque o nosso relacionamento vertical com Deus depende do nosso relacionamento horizontal com o próximo. E a própria Bíblia diz, como alguém pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o irmão a que vê? Como alguém pode dizer que ama a Deus e deixa o irmão abandonado, deixa o próximo abandonado? Por isso, Jesus deixou os 2 mandamentos linkados, resumindo toda a lei do Antigo Testamento. Em Mateus 22, 36 a 40, ele falou a respeito do amor a Deus, que já citamos, e logo em seguida ele falou do amor ao próximo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Disso nós falamos na semana passada, o amor a Deus. E hoje queremos dizer que crescimento espiritual também envolve o amor ao próximo, porque Jesus já emendando no amor a Deus, ele fala, e o segundo, semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por isso, o crescimento espiritual em Deus também se reflete no nosso relacionamento com o próximo. E é impossível ter crescimento em Deus verdadeiro abandonando o próximo. É impossível ter crescimento em Deus verdadeiro sem comunhão com os irmãos, sem relacionamento com o próximo de serviço, porque aquele que ama serve. Jesus, ele deixou isso bem claro, demonstrando isso na sua vida. O nosso relacionamento vertical com Deus tem que nos fortalecer e tem que nos capacitar, e vai nos fortalecer e vai nos capacitar para amarmos ao próximo e demonstrarmos isso através de atos de serviço, porque o amor ao próximo não é blá blá blá, é ação. Nós até escolhemos, eu escolhi esse nome para o projeto de ajudar famílias carentes como amor em ação, porque num tempo de pandemia em que as pessoas estão morrendo de fome, e que estão passando graves necessidades,
Não podemos dizer que amamos o próximo e não fazemos nada. Por isso, o amor em ação implica em ajudar concretamente o próximo. Muitos pensam que é possível uma espiritualidade forte e saudável apenas andando muito tempo sozinho com Deus e vivendo de uma forma isolada. Embora isso seja verdade, de que vai nos fortalecer espiritualmente, seja necessário passarmos tempo com Deus, afinal, é Ele que faz a obra, é Ele que nos fortalece, mas se nós fizermos isso de maneira isolada, não haverá um crescimento espiritual verdadeiro. O fato é que no cristianismo bíblico, sempre que alguém está cheio da presença de Deus, ele é chamado e dirigido por Deus para abençoar o próximo com seus dons e talentos de forma contínua, de forma constante. Moisés estava lá na presença de Deus, falando com Deus, e Deus falou, desce, vai lá cuidar do povo, ensina essa lei, o que você aprendeu de mim, ensine ao povo. Elias estava lá falando que era, até Elias viajou, coitado, ele estava tão depressivo que pediu a morte, e depois o anjo veio e deu uma comida, um pão especial, e ele foi então, na força daquele alimento sobrenatural. Eu queria comer esse pão, quem sabe um dia ainda vou comer esse pão aí. E Elias andou dia e noite subindo o monte Horebe ali, até se encontrar com Deus numa caverna, sem se cansar. E ele chegou lá e disse, olha, eu estou sozinho, todos abandonaram. E aí Deus, já logo depois, falou para ele, olha, tem mais 7.000 que não se dobraram o joelho para Baal. Vai lá! E Elias foi novamente servir a Deus, servindo ao povo no seu ofício profético, e logo depois continuou o ofício profético, aliás, com o dobro da unção, através de um dos discípulos de Elias. Havia muitos discípulos dos profetas naquele tempo, e um deles, Eliseu, teve um ministério 2 vezes mais poderoso de milagres do que o próprio Elias. Então nós percebemos que Cristo fez isso e deixou o exemplo. Ele disse bem claro, olha, o Filho do Homem, falando um dos títulos dele mesmo, da cristologia, Filho do Homem, como o segundo Adão, aquele que veio para ser o representante da humanidade e fazer o resgate que o primeiro Adão falhou, veio o segundo e resgatou. Então ele se intitulava Filho do Homem, porque ele tinha a autoridade para resgatar toda a humanidade. Então ele disse, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45, Jesus então ensina, o nível máximo de liderança, que é o líder servo, porque nós estamos aqui para servir ao próximo, servir aos irmãos. E Jesus então encarnou esse modelo de tal maneira que em João 13, de 12 a 17, ele faz literalmente o papel do escravo. Ele se veste com uma toalha, que era a vestimenta do escravo, e vai lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha. E para ensinar esse princípio àqueles futuros líderes da igreja, os futuros líderes principais da igreja, Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos, todos ali, e todos nós aprendemos esse princípio, porque o Espírito Santo deixou registrado no Evangelho para que aprendêssemos isso. E ali em João 13, de 12 a 17, é narrada essa experiência de Jesus lavando os pés dos discípulos. E veja que interessante, quando terminou de lavar-lhe os pés, que ele tirou a sua capa, a roupa normal, se vestiu da toalha de escravo, lavou os pés e enxugou com a própria toalha que ele estava vestido, fazendo o papel de um escravo ali diante dos discípulos. E então, no final, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou.
Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. E realmente, irmãos, é uma das coisas que nos dá mais alegria, como cristãos, independente se somos líderes ou não, quando nós podemos ser instrumentos de Deus, quando somos as mãos de Deus para ajudar, quando somos a boca de Deus para falar as palavras de Deus, quando nós estamos ali ajudando, sendo o braço de Deus e cuidando e protegendo dos menos favorecidos ou abençoando os irmãos, é uma alegria no Espírito Santo que nós sentimos no nosso espírito que é incomparável, é algo tremendo, porque é uma alegria do próprio Deus que conta conosco para que o seu amor seja conhecido, porque servir ao próximo é ser um canal do amor de Deus. Como o amor de Deus vai chegar ao seu vizinho? Como o amor de Deus vai chegar ao seu colega de faculdade? Como o amor de Deus vai chegar ao seu parente? Como o amor de Deus vai chegar aos seus amigos? Como o amor de Deus vai chegar para aquelas pessoas que você pode comunicar esse amor, que são pessoas do seu círculo de relacionamento? Se não for você, Deus conta com você para ser um canal desse amor. Como? Servindo as pessoas, através da palavra de Deus que conforta, através do serviço ao próximo, atendendo às suas necessidades, através das suas orações, através das suas palavras de encorajamento, através da sua proclamação do Evangelho para que eles sejam salvos, através do seu bom exemplo de vida, através da sua preocupação e do seu cuidado, ainda que seja uma visita virtual em que você vai e faz uma visita com imagem e som pelo WhatsApp ou através de outro mecanismo qualquer das redes sociais, e você vai e conversa, e você está vendo, você está ouvindo aquele amigo, aquele parente, aquele colega, e aí você comunica a palavra de Deus, você traz uma mensagem de esperança, você traz uma mensagem de paz, você traz aquilo que ele está precisando em Deus, e é só você, talvez, que possa fazer isso. Deus conta com você, por isso, seja dirigido por Deus e use os seus dons e talentos para servir o próximo. Jesus Cristo deixou essa verdade bem clara, porque Ele mesmo lavou os pés empoeirados e sujos. Imagina Ele, o Mestre e Senhor, tirando a sua túnica para se vestir apenas de uma toalha e lavando os pés daqueles homens simples que andavam naquelas estradas empoeiradas e que estavam com aqueles pés que deviam estar daquele jeito, você pode imaginar, e ele então lavando e ele enxugando com a própria roupa, apenas vestido com aquela toalha, se fazendo passar pelo escravo deles naquele momento, para deixar deliberadamente um exemplo marcado na vida deles e em nossas vidas, uma das imagens mais marcantes de Cristo para todos nós, quando imaginamos o Rei do Universo, quando imaginamos aquele que criou todas as coisas, quando imaginamos aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, quando imaginamos aquele que vai julgar a vivos e os mortos, quando imaginamos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, ele se vestindo como um escravo para lavar os pés daqueles discípulos, para deixar o exemplo como servo, e muito mais, quando ele deu a sua vida, morrendo na cruz, ele justo por nós injustos, ele santo por nós pecadores, ele perfeito por nós imperfeitos, ele puro por nós impuros, ele, o Filho de Deus, o Cordeiro inocente,
por nós culpados para carregar todo o peso da condenação do pecado de todos nós e de toda a humanidade, para nos trazer salvação. Ele não apenas serviu em alguns momentos, mas toda a sua vida foi um ato de amor e um ato de servir a humanidade, dando a sua própria vida em resgate de muitos, de todos aqueles que creem no seu nome, pois a todos que creram no seu nome, Ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que não apenas foram são criaturas de Deus, não apenas foram criados por Deus e são amados por Deus, e Deus é o Pai como Criador, mas também para aqueles que têm um relacionamento especial, que decidiram entregar o comando de suas vidas a Jesus e recebendo a Ele como seu Salvador pessoal, então se tornam filhos de Deus, porque nascem de novo espiritualmente e têm então parte na vida eterna. A partir do momento em que você entregar sua vida a Jesus, Ele vai perdoar todos os seus pecados e você terá um novo relacionamento com Ele. E então você entenderá que você está nesse mundo para servir e não servido. Então você entenderá o que é seguir esse crucificado, porque o Espírito Santo vai entrar na sua vida e você vai se encher da presença de Deus, e as suas ideias, os seus pensamentos preconcebidos serão transformados pelas ideias e os pensamentos de Deus que estão na palavra, e Cristo vai dirigir a sua vida. Por isso, nós crescemos em Deus na medida em que servimos o próximo, na medida em que amamos o próximo. Assim, de fato, nós comprovamos que estamos crescendo em Deus. E também, em quinto lugar, considerando os 3 princípios da semana passada, e esse quarto que acabamos de falar, que é exatamente o servir ao próximo, o quinto princípio de crescimento espiritual envolve em crescer na obediência incondicional a Deus. Não é possível ter crescimento espiritual sem obediência, sem santidade, sem realmente levar a sério a palavra de Deus, sem conhecer e obedecer os mandamentos da palavra de Deus. Na realidade, amar a Deus, que nós vivemos numa sociedade fortemente influenciada pelo romantismo aqui na sociedade ocidental, e todas essas mídias que formam o nosso conceito de amor. O conceito de amor ocidental se tornou um conceito muito etéreo, se tornou um conceito muito abstrato, se tornou um conceito muito subjetivo, se tornou um conceito muito interiorizado apenas na ideia de sentir algo, em que eu, tendo a intenção no meu coração de expressar alguma coisa por alguém, eu já penso que estou amando. Então, amor dá a ideia de apenas essa sensação, esse sentimento, essa intenção no interior de querer bem a alguém. Mas isso não é amor. Isso é ideia ocidental de amor, mas isso não é amor, porque amor é muito diferente disso. E nós saímos e perguntamos para as pessoas: você ama a Deus? Sim, claro que eu amo a Deus. Mas em que lugar está Deus na vida dessa pessoa? Quem está comandando a vida dela? Onde estão os mandamentos de Deus? A quem ela está obedecendo? Quase sempre não é Deus. Então, no conceito dessa pessoa, ela diz: não, eu amo a Deus. Mas, se entendemos que o amor a Deus é considerá-lo como a minha principal preocupação e direcionar a minha vida em agradá-lo, isso é amor a Deus. É você direcionar a sua vida colocando Deus como o número 1 da sua vida e viver uma vida para agradá-lo e não agradar a si mesmo. Então, realmente,
nós temos uma pequena minoria amando a Deus. E Jesus deixou isso bem claro, porque Ele ensinou que apenas só é possível amar a Deus se estivermos totalmente comprometidos com a vontade de Deus. É impossível, segundo Jesus, amar a Deus e ignorar a vontade de Deus. É impossível, segundo Jesus, amar a Deus e não obedecer a Deus. A medida do nosso amor, de acordo com Jesus, no seu exemplo encarnado de amor, vivendo esse amor, e no seu ensino, a medida do amor a Deus é a nossa submissão à sua vontade e a nossa obediência incondicional aos seus mandamentos. Jesus disse em João 14, 21 a 24, a definição dele, de quem ama e quem não ama a Deus. E ele deixou isso bem claro, ao dizer: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O 22, disse então Judas, não o traidor, não o Iscariote: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, reforçou o mesmo ensino, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Portanto, aquele que ama a Deus, segundo Jesus, é aquele que obedece os mandamentos de Deus. E aquele que não obedece os mandamentos de Deus, segundo Jesus, não ama a Deus. Não há verdade nele. E é preciso se arrepender e voltar para essa verdade de que amar a Deus é obedecer a Deus, aceitar a vontade de Deus e ter isso como a principal preocupação, ter isso como algo tão forte, que é mais forte do que o desejo natural de sobrevivência que vem da fome. Isso foi exemplificado num diálogo entre Jesus e os seus discípulos. Os discípulos faziam longas caminhadas no deserto e não tinha supermercado nem McDonald's no caminho. Então acabava a comida e eles chegavam numa cidade com muita fome e com muita sede. E eles então tomavam água nos poços e depois iam para a cidade comprar alimento para se alimentarem. E numa dessas circunstâncias, Jesus estava com os discípulos depois de uma longa caminhada em que eles atravessaram por dentro da Samaria e estavam ali perto do poço que Jacó tinha cavado com os seus servos centenas de anos antes. Um dos patriarcas, o neto de Abraão, o pai da fé, esse Jacó cavou aquele poço ali perto de Samaria. E então Jesus fica conversando com a mulher na beira do poço, pedindo-lhe água, e os discípulos vão à cidade para comprar comida. E quando os discípulos voltam, Jesus começa a conversar com eles, falando a respeito de uma comida que eles não conheciam. E é interessante, ali em João 4, tem esse diálogo, e Jesus deixa bem claro que aquela comida os discípulos não conheciam. Aí os discípulos ficam naquela: poxa, mas nós fomos para a cidade, será que alguém trouxe comida para ele? Quem que trouxe comida para Jesus, né? E eles não tinham percebido que Jesus não estava falando de um alimento físico, Jesus estava falando de um alimento espiritual. E aqui, então, na palavra, depois ele fala da comida que ele estava comendo e que os discípulos não conheciam. E aí, a partir
do versículo 31, continuando essa história, os discípulos voltam, e aí, então, continua a conversa com Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa, né? Eles tinham caminhado dias, talvez, ali, muitas horas, talvez mais de um dia, porque eles caminhavam e dormiam na beira das árvores, e depois continuavam seguindo o caminho, ou quando tinha alguma estalagem no caminho, eles poderiam dormir, mas eles estavam com muita fome, e Jesus, e todos eles estavam fracos, eles já tinham comido, então eles chegam para Jesus, insistem: mestre, come alguma coisa, mestre, come. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer, que vocês não conhecem. Aí os discípulos entraram em parafuso: mas que comida é essa? De onde veio comida nesse deserto aqui? E aí Jesus, então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhes trouxe comida? Disse Jesus, aí ele foi direto ao ponto: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. E aqui, portanto, no versículo 34, Jesus fala dessa comida, dizendo claramente: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, essa comida de Jesus é a comida daquele que ama a Deus. Aquele que ama a Deus não está obedecendo a Deus por causa de um legalismo, de simplesmente uma autodisciplina, ou de querer buscar mérito, ou de querer aparecer. Não, nada disso está envolvido no verdadeiro amor a Deus, mas o verdadeiro amor a Deus implica em obedecer a Deus, não no legalismo, ou não para a autopromoção, mas sim para agradar a Deus, porque tem uma sede que não é satisfeita com água, tem uma fome interior que não é satisfeita com comida, mas é um desejo da alma e do espírito de fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. É maior do que a própria vida. E aquele que come dessa comida é capaz de ser um mártir, sim, porque quando o confrontarem, ou você continua sendo fiel a esse Jesus, ou você morre, ele vai querer morrer com prazer, porque o prazer maior é fazer a vontade de Deus, ainda que seja a própria morte, porque é um desejo espiritual profundo. E isso é o verdadeiro amor a Deus. Aquele que verdadeiramente ama a Deus, ele quer do mais profundo da sua alma fazer a vontade de Deus e concluir a sua obra. E isso resultará, é claro, em obediência incondicional à vontade de Deus e aos mandamentos de Deus, para então continuar crescendo. No 6º princípio de crescimento em Deus que nós queremos destacar aqui nesta noite, que é o crescimento em Deus, que resulta em frutificação no reino de Deus. Na medida em que nós crescemos, nós frutificamos. Na medida em que nós frutificamos, nós crescemos. Porque Jesus ensinou esse princípio em João 15, que nós leremos o versículo 16, mas antes de lermos o versículo 16, vamos entender esse princípio de que quem de fato cresce, frutifica, e quem frutifica acaba crescendo mais, porque é o próprio Deus que dá o crescimento, e aquele que frutifica recebe um maior suporte da parte do próprio Deus para continuar
crescendo e frutificando ainda mais. Então, em João 15, 1, o apóstolo João, ele fala uma narrativa aqui de Jesus. Jesus é um diálogo de Jesus, ele cita as próprias palavras de Jesus, na realidade é uma mensagem de Jesus, um ensino de Jesus, um sermão de Jesus, uma conversa que Jesus está tendo, ensinando verdades profundas pouco antes de ir para a cruz, no finalzinho ali da sua vida, com os discípulos, já próximo da sua morte. Então Jesus ensinou verdades tremendas ali em João 13, João 14, João 15, João 16, João 17. E diz aqui em João 15, a partir do versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Portanto, nós vemos que o verdadeiro crescimento espiritual, ele é reflexo de estar em Cristo. Mas quando nós estamos em Cristo como ramos da videira, o ramo não pode produzir fruto se não vier seiva que vem do tronco. É o tronco que traz a seiva através da raiz, que alimenta a planta, que alimenta o galho, que então vai até a semente para que ela então frutifique. Desse modo, nós só podemos frutificar em Cristo. E o Pai é o agricultor, e um ramo que dá fruto, ele vem e cuida, ele vem ali e tira aquilo que precisa ser tirado, ele vai lá e põe o remédio certo, ele vai lá e corta, faz a poda certa, ele prepara aquele ramo para que dê mais frutos, e aquele que já deu fruto vai dar mais fruto ainda, e aquele que ainda não deu fruto, na medida em que ele se enxerta no tronco, na videira verdadeira que é Cristo, então a seiva vem para ele, o poder do Espírito Santo, a capacitação sobrenatural do Espírito Santo para servir com os dons espirituais, para pregar a palavra de Deus, para consolidar pessoas, para cuidar de pessoas, para frutificar na obra de Deus, no reino de Deus, para servir ao próximo e para dar frutos para Deus. Isso é evidenciado. E então, uma vez dando fruto, o próprio Deus vai e limpa para dar mais fruto ainda. Por isso, o verdadeiro crescimento espiritual, ele resulta em frutificação. E cada vez que você dá fruto, Deus vem e trabalha na sua vida para que você continue dando fruto e dando mais fruto ainda. Porque a vontade de Deus é essa para nós. Veja que Jesus volta a esse assunto e diz que para isso Ele nos escolheu. No versículo 16, o versículo chave nesse entendimento, em João 15, 16, Jesus diz isso de modo bem claro, dizendo que foi para isso que Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para isso. Então Ele diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai
conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Aleluias. Então, que maravilha. Ele nos escolheu para darmos frutos. E ele deixou isso bem claro aqui no versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, meu querido, minha querida, você foi escolhida por Cristo, por Deus, antes da fundação do mundo. Ele te escolheu e te enxertou nele mesmo na videira, porque Ele tem um plano para a sua vida, e o plano para a sua vida é você frutificar. O plano para a sua vida é você se levantar e andar como vencedor, é você se levantar e andar como uma vencedora, porque é Ele que te fortalece, é Ele que vai te dar a seiva, como dá a seiva para o ramo dar fruto. Ele vai te dar o poder, a capacitação através do Espírito Santo e através dos dons que são distribuídos no corpo para que você seja capacitado por Ele para dar fruto e crescer para dar fruto. As árvores crescem, e quando crescem dão muito fruto, e já dão fruto, mesmo quando ainda não são grandes. Você já tem dado fruto, eu tenho dado fruto, mesmo que nós ainda não sejamos grandes, nós estamos dando fruto, mas Deus vem nos confortar e nos encorajar, dizendo que Ele vai nos tratar, e Ele está nos tratando, e essa pandemia serve para isso, porque a provação vem para que nós sejamos tratados, para que então, através das provações, e esta provação da pandemia é uma delas, e muitas outras, então nós aprendemos a depender de Deus, e o crescimento espiritual que temos falado, que acontece quando Cristo cresce e o ego diminui nesses momentos de crise, e é nesses momentos de crise que isso acontece, mas não acontece apenas para que sejamos confortados, não acontece apenas para que passemos pela crise e as coisas voltem a ser o que era, mas há um objetivo de Deus em meio a essa pandemia, há um objetivo de Deus em meio a esse tratamento, e o objetivo de Deus é que você cresça para dar ainda mais frutos, e essa é uma oportunidade para você frutificar. Por isso, não fique com medo, não fique acuado, não fique apático, não fique sem respostas, porque você tem as respostas, mas tome a iniciativa e vá até aqueles que estão necessitados, que são muitos. Aproveite as oportunidades, que são muitas, muito mais do que antes, porque a crise gerou essas oportunidades. Então, deixe-se ser esse canal de Deus para fluir o amor. Deixe-se ser esse ramo, esse galho da videira para dar muitos frutos, servindo as pessoas em amor, alcançando as pessoas. E através da dor e do sofrimento, as pessoas estarão mais abertas para serem tratadas. E você restaurará aqueles que estão feridos, dando fruto de restauração, e você alcançará aqueles que estão perdidos, dando frutos de novas pessoas sendo alcançadas, e tudo isso glorifica a Deus, porque Jesus disse: nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Por isso, Jesus está nos encorajando a frutificar. E agora eu me lembro da parábola do semeador, que fala sobre dois tipos de solo, um que deu fruto e um que não deu fruto. Foi a mesma semente, o mesmo semeador que plantou, e a semente foi regada, e a semente gerou árvore, e a semente gerou fruto em um solo e outro, mas uma planta cresceu entre os espinhos, e os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E a outra planta cresceu numa terra boa, e deu muitos frutos, 30, 60, 100 por um. Jesus conta isso ali em Mateus 13, quando ele fala da parábola do semeador, ou parábola dos tipos de solo.
E ele explica então, aquele que cresceu entre os espinhos, é aquele que ouviu a palavra e a recebeu com alegria, perseverou, mas os cuidados deste mundo o impediram de dar frutos. E aquele que deu fruto é aquele que recebeu a palavra com o coração sincero e bom. E aí, então, deu muitos frutos e frutos que permaneceram. Por isso, que você tome cuidado do maior concorrente de Deus para o cristão. O maior concorrente de Deus para o cristão não é o diabo. Porque o diabo, você percebe quando ele está vindo te atacar, a opressão espiritual é perceptível. Mas quando a sedução do mundo, a sedução dos prazeres da carne, a sedução do sucesso financeiro, a sedução da carreira, a sedução do que as outras pessoas pensam, a sedução pelos bens materiais, a sedução pelas glórias deste mundo, ela encontra lugar no nosso coração, isso nos impede de frutificar. Por isso que você se arrependa e volte a deixar que Jesus Cristo seja a principal preocupação da sua vida. Você pode e vai prosperar, você pode e vai ter as coisas que precisa, mas não deixe que isso seja a sua principal preocupação. Tenha sempre o seu tempo com Deus, tenha o seu tempo com a igreja, tenha o seu tempo para servir ao próximo e frutificar, porque é para isso que Deus o salvou, é para isso que Deus o colocou nessa terra, para ser luz e sal, para ser um canal deste amor. Portanto, crescer em Deus implica em servir ao próximo, em viver uma vida a favor do próximo. Crescer em Deus implica em amar a Deus, e amar a Deus significa colocá-lo como o principal desejo da sua alma, do seu espírito, como a sua principal preocupação. Agradá-lo é o seu desejo mais profundo, porque você ama, e como reflexo desse amor verdadeiro interior, essa paixão pelo nome, pelo que Deus é e representa, por Jesus, pelo que Ele é e representa, pelo que Ele fez por nós, isso nos impulsiona à obediência incondicional. Aquele que ama é aquele que obedece, aquele que cresce é aquele que ama e aquele que obedece, porque aquele que diz que ama e não obedece é mentiroso e não está crescendo, antes está encolhendo. Mas o verdadeiro crescimento, ele acontece na medida em que nós colocamos Deus como a nossa principal preocupação, e como reflexo disso, nós vamos ter a preocupação de alcançar as pessoas e de servir as pessoas, frutificando com os dons espirituais, frutificando dentro do corpo de Cristo e frutificando lá fora do corpo, alcançando as pessoas, trazendo pessoas no reino de Deus, frutificando no mundo, vivendo uma vida que glorifica a Deus. Isso é o crescimento espiritual. E aí você não será abalado, porque você continuará buscando a Deus, você continuará servindo ao próximo, você continuará amando a Deus e obedecendo independente da circunstância, e você irá frutificar ainda mais aproveitando as crises, porque você entendeu que foi chamado e escolhido para frutificar, alcançando as pessoas e colocando os seus dons a serviço do povo de Deus, do corpo de Cristo. Portanto, Deus te chama para crescer em Deus. Nessa noite, hoje, nesses dias, Ele te chama para crescer em Deus, para crescer servindo ao próximo, para crescer amando a Deus, obedecendo incondicionalmente os seus mandamentos, para crescer em Deus, frutificando para Ele 30, 60, 100 por um. Mas para que você possa crescer em Deus, novamente eu quero deixar claro que isso só é possível se você nascer de novo, se você tiver um encontro pessoal com Jesus. E eu quero dar oportunidade a você de ter um encontro pessoal com Jesus hoje, dar oportunidade a você de nascer de novo, dar oportunidade a você de receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, dar oportunidade a você de expressar o seu amor a Deus,
de verdade, através da decisão mais importante da sua vida, que é tomar a decisão de abrir o coração e receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Até hoje você dirigiu a sua vida. Aceitar a Jesus significa deixar que Ele dirija a sua vida. É como um carro, você está dirigindo o carro representa a sua vida. Então você, num determinado momento, aceita Jesus, então você para o carro, entrega a chave para Jesus e vai sentar no banco do passageiro, deixando que Ele dirija a sua vida. Isso é aceitar a Jesus. Você está disposto a entregar a chave do comando da sua vida, deixar que Jesus assuma o volante, assuma a direção da sua vida. De hoje em diante você quer entregar a sua vida a Ele, aceitando o seu sacrifício, que Ele morreu na cruz pelos seus pecados e de toda a humanidade, e que hoje você o recebe como seu Salvador, entendendo que ali na cruz Ele pagou o preço dos pecados de toda a humanidade e dos seus também, e você quer fazer valer isso na sua vida. E para isso Jesus diz: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em seu coração. Jesus deixa bem claro: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai e dos anjos de Deus. Aquele que me negar, eu o negarei. A Bíblia diz: se com a sua boca confessares a Jesus como Senhor e creres em teu coração que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque com a boca você confessa para a salvação, com o coração você crê para que seja justificado pela fé, porque o sacrifício de Jesus vai servir para te declarar justo diante de Deus no dia do julgamento. Você não será julgado pelas obras, mas você passará direto para o céu, porque Jesus Cristo disse em João 5,24, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então entregue a sua vida a Jesus, hoje, falando para Ele essas palavras que eu vou dizer frase por frase, que é uma decisão de você entregar a sua vida a Jesus, dizendo a Ele: olha, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu preciso do Senhor, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus que morreu na cruz pelos pecados de toda a humanidade e pelos meus também. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida eterna, dirija a minha vida de hoje em diante. Eu te rendo a minha vida, te entrego como meu Senhor, e eu decido te seguir. Me encha da tua presença hoje e sempre. Se você concorda com esta oração, então faça essa oração agora mesmo, aí da sua casa, aí onde você está. Pare tudo e se conecte com Deus agora e fale com Ele, dizendo frase por frase, diga para Ele: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador ou pecadora e que preciso do Senhor. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos pecados da humanidade e pelos meus pecados também. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, entra no meu coração, escreva o meu nome no livro da vida eterna que está nos céus. Encha-me do Espírito Santo, dirija a minha vida, eu me rendo a Ti e entrego a Ti tudo o que sou, tudo o que tenho, toda a minha vida. Dirija os meus passos até o fim. Eu te agradeço por tão grande salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você fez esta oração, Cristo entrou na sua vida e você precisa crescer, crescer pela palavra de Deus, crescer em comunhão com o Espírito Santo. Você precisa crescer amando a Deus, você precisa crescer servindo ao próximo, você precisa crescer adorando ao Senhor e deixando que Ele seja a principal preocupação na sua vida, obedecendo incondicionalmente. E você precisa
crescer em Deus, frutificando, e você dará muitos frutos, porque esse é o desejo de Deus. Eu quero finalizar orando por você que aceitou a Jesus e orando por você que, já tendo aceitado a Jesus, decide continuar crescendo em Deus. Aleluias. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por cada vida que te aceitou como Senhor e Salvador. Jesus, nesta noite, ou Senhor, nesses dias em que estarão sendo reproduzidas essa mensagem, Pai, em nome de Jesus, encha cada um do Espírito Santo, perdoa-lhes os pecados, escreva-lhes os nomes no livro da vida eterna, liberta de toda opressão e de todo engano, de toda cegueira espiritual, e encha-os do Espírito Santo, dirija-lhes os passos, para que te sigam firmes e fiéis até o fim, amando ao Senhor de todo o coração, firmados na tua palavra, dando muitos frutos, servindo ao Senhor e ao próximo, para a glória e honra do teu nome. Continua abençoando e dando crescimento espiritual aos teus filhos, para que tenham, Senhor, o fortalecimento, e que em meio a essa crise do coronavírus, em meio a essa pandemia, eles cresçam, cada um tenha, Senhor, a iluminação, a sabedoria, a unção, o poder, a renovação espiritual do Espírito Santo de Deus, para continuar caminhando firme e frutificando até o fim. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Muito obrigado, Senhor. Aleluias, aleluias. Em nome de Jesus, glórias ao teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meu querido, minha querida. Estamos juntos e teremos programações especiais. O nosso devocional Esperança, 14 mensagens até a Páscoa, daqui 2 semanas. E também outros conteúdos estão nos nossos canais. O Batista Missionária Kids, com conteúdo para as crianças pequenas, os infantis, os juniores. E domingo que vem, às 18 horas, estaremos no nosso culto online. Deus abençoe poderosamente as suas vidas. Fiquem na paz.